Então vou clicar no botão editar, ele diz selecione o campo para editar, ok. Vou selecionar o campo aqui, como pode ver, após eu selecionar o campo, ele puxou todos os dados e eu vou editar aqui. Além de Wawera, eu vou colocar J Batista, nesse caso vai ser João Batista. Em seguida, aqui também no endereço vou alterar, além de Gondola, vou colocar aqui 7 de setembro. Após isso, clicado no botão editar e ele diz alterado com sucesso. Clicado em OK, ele zerou os campos e como pode ver aqui, a continha Wawera já mudou para Batista. E aqui também aqui no endereço vinha Gondola já alterou para 7 de setembro. E pessoal, vamos testar o botão apagar. Clicado no botão apagar, ele diz selecione o campo para apagar, porque não selecionamos, ok. Vamos clicar em OK. Então vamos selecionar num campo. Como pode ver, selecionei no campo de Fernando e vamos clicar em apagar. Ele diz apagado com sucesso. De seguida ele limpa o campo. Vamos clicar de novo este aqui, vamos apagar. E ele diz também apagado com sucesso. Pessoal, como pode ver, o nosso sistema é esse. Já estarei aqui te mostrando passo a passo como nós vamos fazer a criação desse sistema. E estarei à sua espera. Aquele abraço. Olá pessoal, aqui é o Fernando Paulo do canal Folotech Cursos. Dizer que sejam todos bem-vindos ao meu canal e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E para você que está me assistindo nesse exato momento, gostaria de pedir, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal, ative o sino das notificações e no final do vídeo, por favor, deixe o seu like. Se gostou do vídeo, também partilhe o vídeo com seus colegas. E dando continuidade com o nosso sistema de cadastro para estudante, deixa só entrar de novo aqui no meu Visual Studio. Como pode ver, foi exatamente aqui onde nós paramos na aula passada e só havíamos esquecido de um pormenor. Antes de darmos continuidade, deixa só retificar um pequeno erro. Como pode ver, aqui está acendendo um vermelhinho. Então, dizer que, como pode ver, na aula passada eu tinha deixado esse C aqui, estava a dar um erro. Dizer que esse C aqui, o erro aqui deve-se porque aqui nós não colocamos um ponto e vírgula. Eu havia me esquecido. Então, é só você voltar no código e colocar o ponto e vírgula, que de seguida o erro já vai sumir. Então, dando continuidade com a nossa aula, nessa videoaula de hoje vamos fazer o método de listar, neste caso para listar os dados. É de suma importância salientar que sempre temos que reservar as duas últimas chavetas. Este aqui que corresponde à classe cliente neste caso, e este aqui corresponde ao nome do projeto. Então já separei e já aqui, então, dentro do nosso programa aqui vamos criar um método. Nesse caso vou pôr aqui o public. Vou usar uma técnica de listar, como pode ver, hein? Então aqui vou abrir e aqui dentro aqui vou colocar o nome da classe cliente, neste caso já apareceu, hein? E de seguida vai ser listar. E após isso, o que vamos fazer? Vamos abrir e fechar parênteses, aqui no final ponto e vírgula. Então tem um pequeno erro aqui, não se preocupe com esse erro aqui. Esse erro vai sumir após nós fazermos o return, neste caso. Depois dele retornar, o erro vai sumir. Aqui as chavetas, aliás. Então aqui dentro do nosso método, o que vamos fazer? Vamos criar um objeto. Para tal, vamos fazer o nosso list. Então aqui vamos fazer o mesmo aí em cima que fizemos em cima. Vamos chamar o nome da classe cliente. Como pode ver, eu já coloquei aí a classe cliente. Então aqui fora aqui vou escrever cliente. É só um nome qualquer, você pode atribuir qualquer nome. Então vai ser igual a new. Como pode ver, coloquei new. Vamos colocar new list. Já apareceu new list cliente. Como pode ver, vamos abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula.
Então, após isso, pessoal, o que vamos fazer? Deixa só subir aqui em cima para copiar a minha variável de conexão. Este aqui que nós vamos utilizar para a conexão. Deixa só copiar e vou colar aqui embaixo. Vou colar aqui. Este aqui é que nós usamos para fazermos a conexão com a nossa classe conexão, como pode ver. Então, após ter feito isso, o que vamos fazer? Vamos criarmos uma solicitação para chamarmos todos os dados da tabela. Para tal, então simples, vamos colocar o nosso string query, neste caso que é de solicitação, ser igual, vamos abrir, fechar a nossa string. Então aqui dentro vamos pôr o comando que seleciona os dados da tabela. Para tal, vamos colocar o nosso select, e o select ou from. Esses comandos gosto de colocar em maiúsculo. Select all. Aqui vou colocar o from. Então de seguida aqui vamos colocar o nome da tabela. Neste caso a minha tabela será tb crude, como pode ver. Em seguida já terminamos em. Deixa só, vou descer um bocado aqui no meu programa para ser visível. Então após isso, o que vamos fazer? Vamos colocarmos aqui o nosso try. Vou abrir e fechar as nossas chavetas. Então dentro do nosso try, a primeira coisa que nós temos que fazer, vamos abrirmos a nossa conexão. Para tal vai ser c.open, já apareceu, hein? Assim acabamos de abrirmos a nossa conexão. E no final já vamos fecharmos também a nossa conexão. Então após isso, após nós abrirmos a nossa conexão, o que temos que fazer? Vamos chamarmos o nosso MySQL command. Nesse caso, para tal, vamos escrever aqui MySQL command. Então vamos colocar aqui cmd, vai ser igual a new MySQL command. Apareceu em seguida, vamos finalizarmos também com parênteses, ponto e vírgula. Então após isso, o que vamos fazer? Vamos chamar um novo comando que é o MySQL reader, para poder ler os dados. MySQL data reader, exatamente este aqui. Então vamos atribuirmos um nome qualquer, como se fosse o nome de uma variável em si. Então vou identificar como ler, neste caso, para me facultar, para eu saber em que comando eu estou a usar. Então de seguida, o que temos que fazer? Vamos chamar o nosso cmd aqui, neste caso aqui, que nós declaramos aqui em cima aqui. Para tal, vamos fazer o nosso cmd, vai ser o cmd ponto. O que vamos colocar agora? Depois do nosso ponto, nós temos que pôr o nosso execute reader, nesse caso, porque ele vai, eu queria usar esse non-query, mas não, vamos usar esse execute reader, porque aqui estamos a usar o método read para poder ler os dados, nesse caso, e ele de seguida vai listar os dados. Então após isso, aqui embaixo, pessoal, aqui nós temos que fazer, vamos criar uma estrutura while para poder verificar se existe de facto os dados para listar ou não. Para tal, então simples, vamos colocar aqui o nosso while. De seguida, então dentro do nosso while, vamos abrir e fechar os nossos parênteses. Aqui só vou adiantar, abrir e fechar também as minhas chavetas. Então aqui dentro do nosso while, o que nós temos que colocar? Aqui dentro do while vamos colocar o nome que nós declaramos aqui, ler, e de seguida vamos colocar o nosso reader. Para tal, então simples, vamos colocar aqui ler, apareceu em ler.read, como pode ver. Aí é só você escolher esse read que já apareceu aí. De seguida faz o mesmo, abrir e fechar parênteses, como pode ver. Então voltado aqui já no nosso programa, é aqui onde nós já vamos colocar os nossos dados. Mas antes de nós colocarmos o nosso dado primeiro, vamos criarmos um objeto aqui. Temos que chamarmos o nome da nossa classe cliente, onde contém nossos atributos, neste caso. Então voltado aqui no nosso cliente DAO, vamos colocar aqui cliente, apareceu aí. Então vai ser cliente, vamos dar como nome C, vai ser igual a new cliente, nesse caso. Em seguida abrir, fechar parênteses, ponto e vírgula, como pode ver. Então pessoal, após isso nós temos que colocarmos aqui os nossos atributos, mas deixa só
ver aqui em cima, acho que temos os mesmos atributos. Não temos. Então, antes disso aqui nós temos que colocar os nossos atributos, mas para tal é tão simples. Primeiramente temos que chamar o nome que nós declaramos aqui, que é o C neste caso. Então temos que chamar o nome do nosso objeto, que é C, ponto, e de seguida ele já me oferece aqui os meus nomes. Primeiro nós temos que é o número de BI neste caso. Então vamos colocar número de BI, vai ser igual, vamos chamar o nosso layer aqui que nós declaramos aqui em cima. Então vamos colocar ler, de seguida o que vamos fazer? Vamos abrir esses parênteses retos. Então dentro do nosso parênteses reto, dentro de uma string, vamos colocar de novo o nome que nós declaramos aqui, neste caso, que é o número de BI. Como pode ver, declarei o número de BI. Então aqui fora vamos colocar ponto to string para poder o quê? Listar os dados. O método toString ele mostra, lista também os dados. Como pode ver, o erro já sumiu. Mas antes, pessoal, o que vamos fazer aqui, deixa só dar um espaço, vamos só fazermos a correção. Aqui deixa só subir. Então vamos fazer a correção para este erro aqui sumir, porque ainda não resolvemos este erro aqui. Então deixa só voltar aqui. Então após essa chaveta aqui, vamos colocar aqui um return cliente. Deixa só ver, já apareceu em cliente. De seguida, ponto e vírgula, Ctrl S. Então vamos subirmos para vermos. Como pode ver, aquele erro já sumiu, porque ele estava à espera de um retorno. Neste caso nós retornamos este cliente aqui. Então após isso temos também de novo este outro erro aqui. É bom com que a gente trate os erros para vermos outras coisas no final. Então para finalizarmos este erro aí, vamos ver o que ele está a pedir para fecharmos o nosso try. Como pode ver, o nosso try exception, nós ainda não finalizamos. Então para tal vamos colocar aqui um final. De seguida, após o final, então aqui dentro da nossa chaveta nós temos que fecharmos a nossa conexão, porque nós aqui apenas abrimos, mas ainda não fechamos. Para tal é tão simples, para fechar é só colocarmos c.close. Deixa eu ver aqui, já apareceu close, abrir, fechar parênteses, ponto e vírgula, Ctrl S. Bom, como pode ver, pessoal, os nossos erros já sumiram todos. Então após isso, o que vamos fazer? Aqui nós ainda não terminamos de colocar os nossos atributos. Deixa só, o que vou fazer aqui, vou copiar este aqui e vou colar. De seguida aqui vou alterar. Nosso segundo é o nome. Então aqui também vou colocar nome, tal igual como está na nossa classe cliente. Após isso, aqui também vou alterar. Após o gênero, temos a data de nascimento, né? Sim, é só colocar aqui também data de nascimento. Então, pessoal, para data de nascimento, deixa só colocar aqui data, porque depois temos que fazermos a conversão, data de nascimento. Então, para fazermos a conversão é tão simples. O que nós temos que fazer? Primeiro vamos pôr o tipo de dado que nós vamos querer usar, ou o que nós usamos no data de nascimento, que é o data time está aqui, assim já apareceu. De seguida vamos colocar ponto, vamos colocar o método que nós usamos para a conversão de dado, que é o método parse, nesse caso parse. De seguida aqui vamos abrir um parênteses e vamos fecharmos aqui no final. Como pode ver, acabamos de fazer a conversão. Então após isso vamos terminar com o nosso último atributo, que é o endereço. O mesmo que vamos fazer aqui também, vamos colocar endereço, como pode ver. Então de seguida o que temos que fazer? Vamos chamarmos o nome da nossa classe cliente para adicionarmos. Para tal vamos chamar cliente.add, o método adicionar.
Em seguida, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Então aqui tem um pequeno erro. Então aqui dentro esqueci-me, temos que chamar o nosso C, porque nós vamos adicionarmos esses dados aqui. Então temos que chamar o C. E o erro já sumiu, como pode ver, já está mais ou menos tudo bem codificado acerca do método de listar. Deixa eu só subir aqui para ver. Como pode ver, pessoal, acabamos de criar o método list para poder listar os dados. Aqui já tratamos aquele nosso erro, porque estava a pedir para retornar. Se você ficou atrás em alguma parte, volte o código e pise a pausa, ou por outra, como pode ver aqui, toda essa oportunidade de você pisar, pode clicar pausa aqui na sua tela e copiar tal igual como é que está, como é que eu fiz aqui assim. Como pode ver, não há nenhum erro, está tudo tratado, porque agora vamos fazermos mais um outro método, onde vamos fazer já o método para apagar os nossos estudantes. Mas antes, se tens ou se ficaste atrasado em alguma parte, pause o vídeo e copie o código. Bom pessoal, como pode ver, já está tudo a posto e agora vamos criar um método que vai ser o método de atualizar dados, neste caso, para nós atualizarmos o nosso dado na base de dados. Para tal é tão simples, vou criar aqui o método, vou criar o public void e vou dar como o atualizar estudante, como pode ver. O nome é bastante comprido, mas se você quiser pode colocar um nome bem curto ou pode ser só atualizar. Então, de seguida, como parâmetros aqui dentro vamos colocar o nome da nossa classe, neste caso que é a classe cliente. Então vamos colocar aqui cliente CL, que foi o nome que nós atribuímos lá em cima. Então, de seguida, aqui dentro o que nós temos que fazer? Aqui dentro, primeiramente, antes de mais nada, deixa só copiar também aquele código que nós usamos para a conexão com a nossa classe. Neste caso aqui, conexão, porque isto aqui é essencial em cada método ter. Então vou colar aqui. Então já fiz, já colei aqui o código da nossa conexão. Então de seguida, o que temos que fazer? Vamos criarmos também aquele comando que faz a atualização dos dados, que é o comando update. Mas para tal é tão simples. Primeiramente vamos colocar aqui o nosso string, que é o string query, para a nossa solicitação, assim que é. E de seguida ele vai ser igual e vamos abrir, fechar a nossa string aqui, ponto e vírgula. Então aqui dentro o que temos que fazer? Vamos usar o nosso comando que é usado para atualizar os dados, que é o update, que nós usamos para atualizar os dados. Então o que ele vai ser? Aqui dentro do nosso update vamos colocar aqui o nome da nossa tabela, nesse caso que é TB CRUD. Como pode ver, eu sempre estou a usar o TB CRUD, mas a nossa tabela nós ainda não criamos. De seguida, o que temos que fazer? Depois de colocarmos o nome da nossa tabela, vamos colocar aqui um set, porque vamos querer o que? Definir, nesse caso. Não, vamos primeiramente, o que nós vamos querer definir? Vamos colocar aqui NR, nesse caso que é o número de BI. Como pode ver, os atributos que nós vamos colocar aqui devem ser tal igual como nós declaramos na nossa classe cliente. Então NRBI vai ser igual, vamos colocar, não aconteceu mais. Vamos aqui, voltar aqui, vou colocar este ponto de interrogação e vou colocar de novo NRBI, como pode ver. Então de seguida, aqui dentro o que temos que fazer? Temos que fazer a separação de vírgula. Então depois do número de BI nós temos o que? Temos o nome. Vou fazer aqui nome, vai ser igual também nome, vírgula. Em seguida temos apelido, vai ser igual apelido também. Dizer que tudo deve ser tal igual como nós declaramos na classe cliente, senão caso contrário vai dar um pequeno erro. Então depois de apelido temos o nosso gênero, neste caso vamos colocar aqui gênero, vai ser igual a gênero. Nunca se esqueça do ponto de interrogação.
endereço. Após isso, nós temos que informar onde é que nós queremos atualizarmos esse dado. Temos que usarmos aqui já o comando where, neste caso. Where, que diz onde. Vamos usar o nosso identificador como o número de BI. Nós vamos usar o número de BI como o nosso identificador único, ou neste caso como o nosso ID. Ainda temos que colocar aqui where NR, neste caso aqui o número de BI. Where número de BI igual a, vou colocar aqui, igual a número de BI. Neste caso, porque nós usamos o nosso número de BI como identificador único. Então, de seguida, vou digitar o Ctrl S para salvar. Após isso, deixa só descer mais aqui. Então, após isso, o que temos que fazer? Vamos abrir o nosso try, neste caso. Vou colocar aqui o try. Então, dentro do nosso try, pessoal, aqui aparece um erro, mas já vamos tratar e vamos finalizar este erro aqui. Então, dentro do nosso try, pessoal, é aqui onde nós vamos colocar os nossos códigos ou, por outro, os nossos atributos. Para tal, é tão simples. Antes de mais nada, não se esqueça de abrirmos a nossa conexão. E se você é inteligente, já sabe, para abrirmos a nossa conexão, vamos colocar o quê? Vamos colocar o nosso C. Ponto, o quê? Open, nesse caso, porque o open ele faz a abertura. Em seguida, ponto e vírgula. Então, para colocarmos os nossos dados, antes de mais nada, vamos primeiramente chamar o nosso MySQL command. Nesse caso, o MySQL, deixa eu colocar o MySQL command. Já apareceu aqui. O C# então inteligente, que ele já nos ajuda. Então, de seguida, vou colocar aqui CMD. Opa, tem que ser em minúscula. CMD vai ser igual a new. Para você que é inteligente, já sabe que vamos colocar aqui new MySQL command. Abrir, fechar, ponto e vírgula. Então, agora já, pessoal, é aqui onde nós vamos colocar já os nossos atributos. Para tal, temos que chamar esse nosso CMD, que vou colocar aí. CMD, ele já me ajudou. Em seguida, ponto, parâmetros, como podem verem, ele apareceu. Vamos colocar ponto e vamos chamar o método added values. Nesse caso, porque vamos querer adicionar os nossos valores. Então, abrir, fechar parênteses, aqui vou colocar o meu ponto e vírgula. Então, aqui dentro do parâmetro aqui, vou abrir uma string. Então, é aqui onde nós vamos colocar os nossos dados, nesse caso, os nossos atributos. Então, vou abrir um ponto de interrogação e vou colocar o meu primeiro atributo, que é o número de BI. Número de BI, como podem ver, hein? Então, aqui vou colocar uma vírgula. Em seguida, vou chamar a classe CL. Ponto, já me ajudou aqui, ponto número de BI. Para que seja visível os nossos códigos. Então, após isso, pessoal, o que temos que fazer para finalizarmos o método de atualização dos dados, vamos chamar primeiramente o nosso CMD aqui. Então, vamos colocar o cmd.execute non-query para executar a nossa operação, neste caso. Abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Então, após isso, vamos colocar um if, nesse caso, uma estrutura de controle, para verificarmos se o campo foi selecionado ou não. Para tal é tão simples, vamos colocar aqui o if, vamos abrir e
fechar parênteses. Então dentro do nosso if vamos chamar o nosso cmd ponto execute nono query. Como pode ver, ele já apareceu aí também, já nos ajudou. Execute nono query. De seguida vamos abrir e fechar parênteses. Então vamos colocar, se for maior que 0 significa a linha está selecionada. Então vamos abrir e fechar também as nossas chavetas. Então dentro da nossa chaveta temos que colocar qual é a mensagem que ele deve imprimir para o usuário neste caso. Então vamos pôr aqui um message box ponto show. Vamos abrir aqui, vou colocar ponto e vírgula. Então aqui dentro aqui vou colocar uma mensagem que vai interagir com o usuário. Neste caso vou colocar aqui alterado com sucesso. Neste caso sucesso. Então vou adicionar aqui alguns sinais, alguns códigos, só para pormos alguns ícones, nesse caso aqui. Então para tal tão simples, vou colocar aqui uma vírgula. De seguida vou colocar aqui message, vamos colocar o message button ponto, ele vamos colocar este ok. De seguida aqui vamos pôr mais uma vírgula. Então após essa vírgula aqui vamos colocarmos um ícone. Neste caso vou usar o message icon. Opa, deixa eu ver aqui. Message, tá aqui, message box icon. Então qual é o ícone que nós vamos querer usar? Vou pôr ponto. Vamos usar este ícone de aviso, warning. Como pode ver, opa, ele tem um pequeno erro aí, mas já vamos resolver este erro aqui. Este erro aqui é que se deve. Aqui nós temos o nosso message. Opa, aqui acho que esqueci abrir. Aqui temos que colocar uma string. Neste caso vou colocar aqui um aviso. De seguida o erro ainda prevalece. Onde é que está o erro? Aqui acho que faltou uma vírgula. Exato. Como pode ver, já está, já tratamos o nosso erro, já resolvemos o nosso erro. Então após ele executar e imprimir essa mensagem alterada com sucesso, então caso a pessoa não selecione nenhum campo, o que ele deve fazer? Então vamos colocarmos um caso contrário, neste caso aqui o nosso else. De seguida o mesmo processo, abrir e fechar parênteses. Então aqui no nosso else nós temos que pôr uma mensagem que ele vai dizer. Deixa só aqui, vou copiar este message box aqui, vou colar aqui assim e vou aqui apenas vou dizer uma mensagem a dizer selecione o campo para editar, neste caso, porque aí em cima, caso for maior que 0, significa a nossa linha está selecionada e ele o que vai fazer? Ele vai executar e por fim ele vai imprimir a mensagem a dizer que alterado com sucesso. Então caso contrário, ele vai dizer selecione o campo para editar. Então agora vamos tratar esse erro aqui. Como pode ver, aqui ele está a pedir para nós finalizarmos a nossa exceção. Nesse caso, deixa só, vou dar um enter aqui, vou colocar o nosso catch. Nesse caso vou abrir e fechar parênteses. Para você que está me assistindo nesse exato momento, peço bastante com que siga os mesmos passos que eu também estou a fazer. Então após isso vamos abrir nossas chavetas. Então aqui dentro, como pode ver, o erro já está sumindo. Então só falta aqui dentro, vamos colocar o nosso, aqui dentro aqui vamos colocar o nosso MySQL exception nesse caso. Então vou colocar aqui, está aqui, exato, MySQL exception, porque ele para poder nos mostrar uma exceção em caso de algum erro. Nesse caso ele vai nos tratar e vai nos mostrar o erro. Então o que temos que fazer aqui? Eu vou dar um nome qualquer aqui. Então aqui esse é apenas uma atribuição qualquer. Então aqui vamos colocar o nosso message box para poder nos mostrar onde é que está o erro. Nesse caso, message box.show, ele vai imprimir o erro. Então aqui vou colocar ponto e vírgula. Então aqui só vou colocar uma string para eu saber que é o erro. Aqui vou pôr 2 pontos. Então aqui vamos fazer uma concatenação e vamos chamar o nome da nossa variável, aqui neste caso que nós demos o a, para ele poder buscar o erro e nos mostrar. Então ele vai identificar como erro. Bom pessoal, como pode ver,
até aqui o nosso programa já está mais ou menos concluído aqui. Já fizemos o método de editar. Se você ficou atrasado em alguma parte, por favor, volte atrás ou por outra, volte e pise o vídeo. Como pode ver, podes verem os nossos códigos, já estão eles 100% feito, codificado e não há nenhum erro. Todos os erros já tratamos. E agora, pessoal, o que vamos fazer? Para finalizarmos ou por outra, para a nossa videoaula não ser muito longa, deixa só finalizar aqui com uma parcela em que vamos finalizarmos o método de apagar. Isso é para nós não voltarmos mais para essa classe de cliente DAO. Então aqui de salientar que sempre temos que reservar as duas últimas chavetas, darmos um duplo enter. Então vamos criar o nosso método que vai apagar estudante. Para tal é tão simples, vamos criar o public void, porque não retorna nada. Então vamos dizer como o nome do método que vai ser apagar estudante. Então após isso vou abrir. Então aqui vou chamar a classe cliente cl, em seguida dentro do como corpo do método, como pode ver o erro já sumiu. Então aqui dentro do nosso método apagar estudante, antes de mais nada deixa só vir aqui copiar esse código aqui que faz a conexão com a classe cliente ou por outra classe conexão, e vou colar aqui. Então deixa só descer aqui. E agora, para fazermos o método de apagar estudante é tão simples, temos que seguirmos também aquela nossa regra que nós usamos para inserir tanto como atualizar. Para você que está me assistindo nesse exato momento, se você é um estudante inteligente, já sabe qual é o comando que nós vamos usar aqui. Neste caso, primeiramente vamos usar com a nossa solicitação. Para tal, vamos colocar o nosso string query, neste caso, o query que é a solicitação. Em seguida vai ser igual, vamos abrir uma string, ponto e vírgula. Então qual é o método que nós usamos para apagar? Se você estudou um bocado acerca do MySQL ou já tem algumas noções sobre como funcionam as bases de dados e algumas sintaxes, o método que nós usamos para apagar é o delete, nesse caso. Delete. Então aqui o que nós temos que fazer? Temos que pormos delete from, neste caso aqui é a origem. Em seguida vamos colocar o nome da nossa tabela. Eu coloquei o tbcrud. Ainda não criamos a tabela, mas já vamos criarmos. Acredito que até na próxima aula já iremos entrar na parte do MySQL, onde vamos criar a nossa base de dados e a nossa tabela. Então, após colocarmos o nome da nossa tabela, temos que colocar aqui where, nesse caso, que vai referenciar aonde é que nós vamos querer apagar. Então vamos colocar aqui where, número de BI, nesse caso, igual a número de BI, como nós declaramos. Então ele está a dizer aqui, delete from tabela, tbcrud, nesse caso o nome da tabela, where significa onde número de BI é igual a número de BI, caso nós selecionarmos, nesse caso. Vamos colocar de novo o nosso try para proteger o nosso código. Vou abrir e fechar parênteses. Chavetas, assim que é. Eu me acostumei tanto com parênteses, mas eu sei que você que está me assistindo nesse exato momento, você entende. São pequenas falhas, mas não são graves. Então de seguida o que temos que fazer? Temos que abrir a nossa conexão, que é o C open. Neste caso estamos a abrir a nossa conexão. Então após nós abrirmos a nossa conexão aqui, temos que fazer de novo aquele nosso MySQL command. Tratar o MySQL command está aqui assim, MySQL command. Então sempre deve ser aquele nosso CMD que nós estamos a usar. Vai ser igual a new MySQL new MySQL command, como pode ver. Apareceu, vamos colocar aqui ponto vírgula. Então agora o que temos que fazer? Para o método de apagar, temos que usarmos também aquele nosso cmd parâmetros. Nesse caso vamos colocar aqui cmd.parameters, como pode ver, já coloquei aí e ele apareceu.
De seguida aqui deve ser, então vamos colocar aqui ponto, edit values, então vamos aqui abrir e fechar parênteses, então aqui vou colocar ponto e vírgula. Então aqui dentro das nossas chavetas, o que temos que fazer, pessoal? Vamos colocarmos aqui uma string, vou colocar aqui, nesse caso temos que colocar do jeito que nós declaramos aqui. Então vou colocar aqui número de BI neste caso. Então antes vou colocar aqui um ponto de interrogação, número de BI. De seguida o que temos que fazer? Aqui fora vamos colocar uma vírgula. Então vamos colocar CL, apareceu, ponto. Vamos chamar de novo o nome do nosso atributo, que é o número de BI. Como pode ver, ele já apareceu aí e o erro que estava sublinhando aí com vermelho, ele também já desapareceu. Após isso, temos que fazer uma verificação para vermos se o campo foi selecionado ou não. Para tal, é tão simples, vamos colocarmos aqui uma estrutura de controle e vamos usar o if, neste caso if, vamos abrir e fechar parênteses. Aqui vou abrir as minhas chavetas e vou abrir e fechar neste caso. Então dentro do nosso if, aqui é aqui onde nós vamos colocar o nosso cmd ponto execute nono query, neste caso. Aqui vou colocar também abrir e fechar parênteses. Então se for maior que 0, ele vai ter que imprimir uma mensagem a dizer alguma coisa. Então aqui vamos usar aqui o message box ponto show. Então aqui ponto e vírgula. Então aqui dentro vou colocar uma mensagem. Este nós estamos a usar o apagar, neste caso vou colocar aqui apagado com sucesso. Então aqui vou colocar também um aviso só para aparecer aí no nosso message box. De seguida uma vírgula, então vou colocar o message box icon ponto, vamos usar o nosso ok. De seguida uma vírgula, vamos usar um message button, nesse caso ponto warning, que é de aviso. Como pode ver, já está. Então caso contrário, vamos colocar aqui o nosso else, abrir e fechar parênteses. Aqui só vou copiar esta mensagem aqui e vou colar também aqui assim, e vamos alterar aqui. Vamos dizer, selecione o campo para apagar. Selecione o campo para apagar, neste caso, porque agora nós queremos apagar. Bom, descendo aqui, como pode ver, pessoal, aqui está a piscar esse vermelho também para finalizarmos aqui o nosso coisa. Então vou colocar o meu case, vou abrir e fechar parênteses. Abrir também, fechar as minhas chavetas. Então aqui do nosso case vamos pôr aqui o nosso format exception, nesse caso o format exception. Como pode ver, coloquei o format exception, o erro já sumiu. Então aqui vou colocar o from, em seguida ponto e vírgula, e o erro já sumiu. Agora vamos fazermos aqui a finalização do nosso coisa. Programa, neste caso vou pôr aqui o final para podermos fecharmos a nossa conexão, nesse caso c.close, apareceu close, abrir e fechar, ponto e vírgula, Ctrl S. E como pode ver, pessoal, para esta videoaula aqui, acredito que o que nós codificamos já é o suficiente. Então, e terminamos também as codificações da classe cliente DAO, onde nesta videoaula de hoje fizemos aqui, deixa só subir aqui, fizemos aqui o método de atualizar, não, acho que começamos sim, fizemos o método de listar os dados e de seguida fizemos o método de atualizar estudantes, onde vamos atualizar os dados, e aqui também temos o método de apagar estudante. Como pode ver, se você ficou atrasado em alguma parte, pause o vídeo e copie o código tal igual como eu fiz aqui, para mais tarde não haver problemas de erro. Se tem um erro aí, retifique e pratique bastante, porque só assim irá te ajudar a ter domínio na matéria da criação de sistemas em C#. Como pode ver, vou subir aqui para ver. Como pode ver, está tudo bem codificado. E pessoal, para a videoaula de hoje
é tudo e gostaria de pedir para você que está me assistindo nesse exato momento, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, partilhe os vídeos e se inscreve no canal, porque só assim irá ajudar a crescer o canal.